Estudo do livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Aula 15. A pressão dos pares e os laços fortes. Ao longo dessas 14 aulas que já estudamos, destrinchamos a engenharia silenciosa que governa o nosso comportamento. Olhamos para as engrenagens neurobiológicas dentro da nossa própria cabeça. Dissecamos os hábitos angulares, a força de vontade, a anatomia das organizações e, em nossa última aula, encaramos o espelho assustador dos algoritmos e a forma como o mercado camufla o novo no velho para manipular o nosso gânglio basal. Cobrimos quase tudo sobre o indivíduo e sobre os sistemas que tentam controlá-lo. Mas, se pararmos por aqui, a nossa psicologia estará incompleta, estará estéril, porque nós estaríamos ignorando a força mais avassaladora, indomável e transformadora da experiência humana. Nós não somos uma ilha. Nós não somos apenas feixes de neurônios reagindo a cupons de desconto ou a gatilhos solitários. Somos, antes de tudo e acima de tudo, um bando que vivemos em grupo. Vamos entender por que você é capaz de abandonar todas as suas crenças mais profundas apenas para não decepcionar a pessoa sentada ao seu lado. Nessa aula, vamos descobrir como revoluções inteiras nascem não de discursos grandiosos, mas de laços invisíveis de amizade. Sejam todos bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia. Sejam bem-vindos à nossa aula 15. E você sabe, eu sou Jefferson Grem, estudante de Psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Então vamos ao nosso mergulho do conhecimento dessa aula 15. O mito do herói solitário e o paradoxo da conformidade. A nossa cultura ocidental é obcecada pelo mito do herói solitário. Adoramos as histórias de indivíduos que se levantam sozinhos contra um mundo, que têm uma força de vontade inabalável e mudam a história através da sua pura convicção individual. Mas a sociologia e a psicologia social nos contam uma história radicalmente diferente. O comportamento isolado é frágil. O que sustenta uma mudança de hábito, o que transforma uma pequena fagulha de indignação em um incêndio revolucionário, são as outras pessoas. Para entendermos isso, precisamos voltar à década de 1950 e revisitar um dos experimentos mais famosos e desconcertantes da história da psicologia, o experimento da conformidade de Solomon Asch. Imagine que você é um voluntário para um estudo sobre percepção visual em uma universidade. Você entra em uma sala e se senta em uma mesa com outras 7 pessoas. O pesquisador mostra a todos 2 cartões. No primeiro cartão, há uma única linha reta. No segundo cartão, há 3 linhas de tamanhos diferentes: linha A, linha B e linha C. Uma delas é exatamente do mesmo tamanho da linha do primeiro cartão. As outras 2 são visivelmente diferentes. A tarefa é absurdamente simples. Dizer em voz alta qual das 3 linhas A, B ou C tem o mesmo tamanho da linha de referência. A resposta também é óbvia. Até uma criança acertaria. O pesquisador começa a perguntar um por um. A primeira pessoa responde: linha B, que é a resposta visivelmente errada. A segunda pessoa responde: linha B, que também é errada. A terceira responde linha B. A quarta, a quinta, a sexta, todos dizem linha B. Chega a sua vez, você é o último. O seu cérebro está gritando que a resposta correta, visível, é a linha A. Os seus olhos estão vendo claramente que é a linha A. Mas o pesquisador Solomon Asch não estava estudando a percepção visual. Ele estava estudando o peso esmagador da expectativa social. Os 7 participantes antes de você eram atores, instruídos a dar a resposta errada. Você era o único sujeito real do experimento. O que você faz?
Será que você confia nos seus próprios olhos ou você cede ao grupo? Os resultados do pesquisador Solomon Asch chocaram o mundo. Cerca de 75% dos participantes, em pelo menos uma rodada do experimento, ignoraram a própria visão, ignoraram a lógica básica e deram a resposta errada apenas para concordar com o grupo. Mas por que eles fizeram isso? O que faz a nossa mente preferir o erro coletivo ao acerto solitário? A neurociência moderna, utilizando exames de ressonância magnética funcional, replicou versões desse experimento e descobriu algo aterrador. Ir contra a opinião do nosso grupo primário não gera apenas desconforto psicológico. Ir contra o grupo ativa a amígdala e as áreas do cérebro associadas à dor física e ao medo da morte. Nos tempos passados, ser expulso da tribo na savana africana significava a morte certa. O nosso cérebro primitivo entende a rejeição social como uma ameaça letal. Portanto, o instinto de conformidade, a pressão dos pares, não é uma fraqueza de caráter. É um mecanismo de sobrevivência altamente eficiente. A expectativa direta dos nossos amigos tem o poder de hackear o nosso córtex pré-frontal. E é exatamente essa força invisível, essa teia de pressão e expectativa mútua que serve de fundação para a maior história de mudança de hábitos coletivos do século XX. Quando pensamos no movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, por exemplo, há uma imagem central que salta à nossa mente. Uma mulher negra exausta após um longo dia de trabalho, sentada no banco de um ônibus na cidade de Montgomery, Alabama, em 1955. O motorista branco manda ela se levantar para dar o lugar a um passageiro branco. Ela diz não. O nome dessa senhora é Rosa Parks. A narrativa romântica diz que a coragem individual e espontânea de Rosa Parks, naquele momento exato, foi tão inspiradora que a cidade inteira magicamente decidiu boicotar os ônibus no dia seguinte, mudando as leis de segregação do país. Mas a realidade sociológica e psicológica é muito mais complexa, densa e fascinante do que o mito. Para começar a desconstruir essa história, precisamos saber de um fato que os livros de história escolares frequentemente omitem. Rosa Parks não foi a primeira pessoa a ser presa por se recusar a ceder o lugar em um ônibus naquela cidade, em Montgomery. Alguns meses antes, uma jovem negra de 15 anos chamada Claudette Colvin havia feito exatamente a mesma coisa. Ela se recusou a levantar, ela lutou, ela foi arrastada pelos policiais e presa. A coragem de Claudette foi imensa. Mas a prisão de Claudette não iniciou um boicote de milhares de pessoas. A prisão dela gerou alguma indignação local, mas logo a poeira baixou. Os hábitos da cidade voltaram ao normal e o sistema de segregação continuou intacto. Mas por que o ato de Claudette falhou em criar um movimento de massas, mas o ato idêntico de Rosa Parks incendiou o mundo? A resposta, caros amigos estudantes de psicologia, não está na diferença de coragem entre as duas. A resposta está na arquitetura das redes sociais humanas. A resposta está no conceito que os sociólogos chamam de laços fortes. Claudette Colvin era uma adolescente estudante de uma família humilde e grávida. O seu mapa de conexões sociais era restrito. Ela pertencia a grupos pequenos. Ela não tinha o que chamamos de capital social transversal. Já Rosa Parks, por outro lado, era o oposto absoluto do isolamento. Rosa Parks era, sociologicamente falando, o nó central de uma rede infinitamente complexa de amizades e obrigações cruzadas naquela cidade. Ela não era apenas uma costureira. Rosa Parks era a secretária do capítulo local da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor.
Ela era extremamente ativa em sua igreja. Ela participava de clubes de jardinagem que uniam mulheres de diferentes classes sociais. Ela era mentora em grupos de jovens. Ela passava os fins de semana fazendo trabalho voluntário no hospital da cidade. Ela costurava roupas de graça para famílias pobres e também para a elite da comunidade negra. Rosa Parks conhecia o médico, o pedreiro, a professora, o pastor e o carteiro. E o mais importante, ela era profundamente amada. Quando Claudette foi presa, a comunidade sentiu pena de uma estranha. Mas quando a notícia de que Rosa Parks havia sido presa se espalhou na noite de 1º de dezembro de 1955, o sentimento não foi apenas de pena. O sentimento foi de ofensa pessoal, visceral e íntima. O médico pensou: eles prenderam a Rosa, a minha amiga. O jovem pensou: eles prenderam a dona Rosa que me ajuda aos domingos. A mulher do clube de botânica pensou: eles prenderam a nossa Rosa. Um laço forte na psicologia de redes é aquela relação onde há um investimento emocional direto. São os amigos íntimos, os familiares, os colegas de trincheira. E os laços fortes carregam consigo uma força psicológica inescapável, a expectativa social direta. Se um desconhecido te pedir para parar de andar de ônibus, você ignora. Mas se o seu melhor amigo que está sofrendo olhar nos seus olhos e disser: nós não vamos mais andar de ônibus, o seu instinto de conformidade, o mesmo instinto mapeado por Solomon Asch, entra em ação de forma esmagadora. Para que um boicote aos ônibus funcionasse, a população negra da cidade de Montgomery precisava mudar um hábito profundo e diário de forma instantânea. Eles precisavam acordar de madrugada no frio, caminhar quilômetros até o trabalho ou organizar caronas em uma época sem celulares ou internet. Era um sacrifício logístico monstruoso. O gelo dos velhos hábitos era espesso. Mas o que fez com que dezenas de milhares de pessoas fizessem esse sacrifício no primeiro dia do boicote? Foi o poder gravitacional dos laços fortes de Rosa Parks. Na noite em que ela foi presa, os amigos dela, seus laços fortes, começaram a fazer telefonemas. E como a rede dela era vasta, esses amigos ligaram para suas próprias redes. Quando o amanhecer chegou, a pressão social estava instalada em cada bairro. Aqui entra a mágica aterradora do experimento de Asch na vida real. Imagine que você é um homem negro em Montgomery na manhã de segunda-feira. Você está cansado, você não quer caminhar 10 quilômetros. Você vai até o ponto de ônibus, mas ao chegar lá, você olha ao redor. Os seus amigos da igreja estão caminhando, os seus vizinhos de rua estão caminhando. Os colegas do seu clube estão caminhando. Se você entrar naquele ônibus vazio, você não estará apenas furando um boicote abstrato. Você estará traindo seus amigos na frente deles. Você estará se isolando do seu grupo primário. A dor neurológica da rejeição social fala mais alto que a dor física das bolhas nos pés. A pressão dos pares força a mudança de hábito. Você sai da fila, baixa a cabeça e começa a caminhar com o grupo. Você não começou a caminhar porque de repente leu um livro sobre direitos civis e virou um ativista. Você começou a caminhar porque o seu laço forte estava te observando e o seu cérebro, para sobreviver, precisou pertencer. É assim que os movimentos nascem. Charles Duhigg nos mostra magistralmente que o primeiro estágio de qualquer grande movimento social não depende de liderança carismática ou discursos messiânicos. Martin Luther King Jr. só entraria em cena dias depois. O primeiro estágio de um movimento nasce puramente da lealdade entre amigos e do medo instintivo de decepcionar o grupo. A mudança de hábito coletivo começa porque a conformidade aos pares arranca o indivíduo da sua zona de conforto. Mas por que tudo isso importa tão profundamente para nós, profissionais e amantes da psicologia?
Porque nós cometemos um erro fatal quando tentamos ajudar os nossos pacientes ou a nós mesmos a mudar comportamentos destrutivos focando apenas na força de vontade individual. Imagine um paciente que chega ao seu consultório querendo parar de fumar, ou querendo abandonar o vício de álcool ou tentando sair de um relacionamento abusivo. Você pode usar todas as técnicas cognitivo-comportamentais do mundo. Você pode ajudá-lo a mapear deixas, rotinas e recompensas. Você pode ensinar técnicas de regulação emocional. Mas se esse paciente sair da sua clínica na sexta-feira à noite e retornar para um grupo primário de amigos, os seus laços fortes, onde todos fumam, todos bebem excessivamente e todos normalizam o abuso, a mudança não vai se sustentar. A pressão dos pares e o mecanismo de Solomon Asch vão esmagar o novo hábito do paciente. O cérebro dele sentirá a exclusão do grupo como uma ameaça letal e fará ele ceder à linha B errada apenas para voltar a pertencer. Para curar um indivíduo, nós precisamos construir ou reconstruir a sua tribo, o seu grupo. É exatamente por isso que os alcoólicos anônimos, que já estudamos em aulas anteriores, têm uma taxa de sucesso muito superior a muitas terapias individuais no tratamento de vícios severos. O que os alcoólicos anônimos faz é engenharia social pura. Ele pega uma pessoa cujo gânglio basal está sequestrado pelo álcool e insere em uma sala cheia de laços fortes em potencial. Nos primeiros dias, o alcoólatra não para de beber por uma epifania espiritual. Ele para de beber pela pressão dos pares. Ele tem um padrinho, ele tem amigos do grupo. Ele sabe que se ele beber, ele terá que sentar naquela cadeira, olhar nos olhos daquelas pessoas que investiram amor e tempo nele e dizer que falhou. A expectativa social direta, a lealdade ao grupo, torna-se a nova recompensa neurológica, competindo diretamente com a recompensa química da droga. E, incrivelmente, a sociologia muitas vezes vence a química. Como estudantes da mente humana, o convite para nós nessa aula é fazermos uma grande autoavaliação. Quais são os hábitos que você tem tentado mudar com a força bruta do seu córtex pré-frontal, mas que os seus laços fortes estão silenciosamente sabotando? Se você quer o hábito de estudar intensamente, não confie apenas em alarmes de celular. Junte-se a um laço forte. Por exemplo, vai estudar perto ou na mesa daquele amigo que é muito disciplinado. Nós absorvemos por osmose a média de complacência, de ética e de saúde mental das pessoas com as quais dividimos o nosso tempo. A cultura da sua rede íntima dita o teto do seu crescimento pessoal. Rosa Parks não mudou a história do mundo porque estava sozinha. Ela mudou a história do mundo porque ela passou anos de sua vida costurando uma rede tão densa, inquebrável de laços fortes, que quando ela foi empurrada para o abismo, a rede inteira puxou-a de volta e trouxe os ônibus do Alabama junto com ela. Somos, em nossa essência neurológica, seres relacionais. O pertencimento é a necessidade primária. Use o poder da tribo, poder de grupo, para quebrar as correntes que você não consegue arrebentar sozinho. Porém, por mais poderosos que os laços fortes sejam, eles têm uma limitação matemática inevitável. Você não pode ter milhares de amigos íntimos. O psicólogo Robin Dunbar provou que o cérebro humano só consegue manter conexões emocionalmente significativas, profundas. Os laços fortes com cerca de no máximo 150 pessoas. A rede de Rosa Parks foi suficiente para iniciar um boicote de amigos e vizinhos nos primeiros dias. Mas o boicote de Montgomery não durou alguns dias. Ele durou 381 dias. Ele envolveu 40 mil pessoas. Ele transcendeu os amigos íntimos de Rosa Parks, transcendeu os limites do seu bairro e engolfou pessoas em outras cidades, estados e acabou mudando as leis federais de um país inteiro.
Como o movimento dá o salto impossível entre um grupo de amigos leais para uma massa anônima de dezenas de milhares de pessoas dispostas a sofrer por uma causa. Como um novo hábito cultural domina uma nação de pessoas que não se conhecem. Para o fogo pular de uma árvore para a floresta inteira, a sociologia nos diz que a amizade íntima já não basta. Nós precisamos de uma força completamente diferente, uma força que paradoxalmente soa como uma fraqueza. Nós precisamos da arquitetura social das pessoas que mal conhecemos. Em nossa próxima aula, aula 16, vamos desvendar esse mistério. Vamos falar sobre a força dos laços fracos e os hábitos culturais. Vamos entender o que Martin Luther King Jr. realmente fez para manter o boicote vivo por mais de um ano, transformando a pressão dos pares em algo ainda mais poderoso, a pressão de comunidade, enraizada na força daqueles que não são nossos amigos íntimos, mas são os conhecidos dos nossos conhecidos. Vamos descobrir como os laços fracos são os verdadeiros responsáveis por espalhar inovações, encontrar empregos e derrubar governos. O tecido da sociedade é muito mais elástico do que imaginamos. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Deixe aqui abaixo o seu comentário sobre essa aula incrível, que tema interessante, profundo e enriquecedor. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e, é claro, vamos multiplicar o conhecimento. Compartilhe essa aula com seus amigos, coloca no grupo da família, coloca no grupo da faculdade. Vamos disseminar o conhecimento eficaz, profundo, que nos transforma. Beba uma água, beba um café, estique a coluna, ajeite os seus fones, não vamos perder tempo. Vamos direto para a aula 16, a força dos laços fracos e os hábitos culturais.